A paz do Senhor, meus irmãos, a leitura diária de terça-feira, 27 de junho de 2023, tem como título: O Anticristo, por meio de Satanás, fará oposição a Cristo Jesus. O texto bíblico encontra-se na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4, 9 e 10, que diz assim: O qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Versículo 9. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Queridos, a Bíblia fala, de um indivíduo que será agente de Satanás para fazer o mal nos últimos dias. A sua identidade, natureza e missão opõem-se frontalmente à identidade, natureza e missão do Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. É verdade que o Anticristo há de se revelar plenamente num momento histórico da nossa era. Entretanto, segundo a palavra de Deus, também é verdade que o seu espírito já opera no mundo. Os planos diabólicos do Anticristo já se encontram na Terra. É possível ver lampejos de suas influências no sistema religioso, sociocultural, político e econômico que dominam o mundo. Caim e Lameque, prefigurando aí o Anticristo, opuseram-se sistematicamente a Deus. Ambos agiram como o homem do pecado, que há de aparecer tão logo a igreja seja arrebatada. Nesse mesmo grupo, nós podemos nomear aí o faraó do Êxodo, o perverso Amã, e o sanguinário Herodes. Desde os tempos bíblicos, muitos fizeram-se anticristos e dispuseram-se a perseguir a Israel e a igreja do Cordeiro, como por exemplo Nero, Hitler, Stalin, Mas o título principal desse personagem, queridos, é Anticristo. O apóstolo João, sempre atento aos sinais dos tempos, soube como desmascarar os antecessores do homem do pecado. Em seus dias, pois já não eram poucos. No livro de Apocalipse, o homem do pecado é descrito como a besta que sobe da terra, conforme está em Apocalipse 13:1. Se retroagirmos a Daniel, constataremos que o Anticristo é apresentado como o príncipe que há de vir, que está em Daniel capítulo 9, versículo 26. O Senhor Jesus, por sua vez, mostra-o como aquele que, desprezando o Pai e o Filho, aparece mentindo e enganando os incautos, como está em João capítulo 5, versículo 43. O homem do pecado, queridos, este homem do pecado será aí de tal forma usado por Satanás que chegará a ser confundido com este mesmo. Ele aparecerá como uma espécie de ungido do diabo e na força do maligno realizará grandes sinais e prodígios, induzindo aí a humanidade a recepcioná-lo como se ele fosse aí o próprio Deus. Os que não tomarem parte no arrebatamento da igreja serão obrigados a prestar-lhe honras e adoração. Nele, a possessão satânica, querido, será plena. A missão do homem do pecado será quádrupla. Será opor-se metodologicamente a Deus, a Israel, à igreja e ao nosso Senhor Jesus Cristo. No que concerne ao Filho de Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus, a missão do homem do pecado é dupla: opor-se a Cristo e colocar-se no lugar de Cristo, como se ele, o Anticristo, fosse aí o verdadeiro Messias e Salvador do mundo. Dá uma lida com atenção no capítulo 13 do livro de Apocalipse. No início, queridos, ele tentou matar aí fisicamente o Filho de Deus, como está lá em Mateus capítulo 2, versículo 13. Depois,
ele procurou enredá-lo aí na tentação do deserto, conforme está em Mateus capítulo 4, versículo 1. E finalmente reuniu todos os seus recursos teológicos para destruir a genuína cristologia, o estudo da vida e da obra de Cristo. O homem do pecado nega tanto a humanidade como a divindade do nosso Senhor. Quanto a nós, professaremos audaciosamente que Jesus Cristo é verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Então a nossa postura, queridos, como cristão, é a de compreender essas coisas, né? E aguardar com fé o arrebatamento da igreja e a vinda gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a sua vida e uma ótima terça-feira a todos.